Vamos falar agora de sinalização de emergência. E aí, a maioria das vezes a gente vai ver o que? As nossas plaquinhas aí, né, que nós vamos ter nas nossas edificações, seja a placa de proibição, seja a placa mais conhecida, aquela placa de escrito saída, né? Então temos diversas placas que são utilizadas dentro do projeto de segurança e combate a incêndio. E aí nós temos que entender os tipos dessas placas. Existem as placas de proibição, né, que vão, né, como se diz, proibir de algumas coisas e tal. Temos as placas de alerta, né, com tonalidades amarela para a gente ter uma, né, ficar atento a algumas situações. As placas de orientação e salvamento são as placas que vão direcionar, né, as pessoas para o local seguro. Temos a sinalização de equipamentos de combate a incêndio. Então, a gente tiver um extintor, a gente tiver um hidrante, alarme, sirene, vamos ter essas placas ali. Existe também a sinalização complementar, que seria essas setinhas indicativas, indicar também, por exemplo, o pavimento que a gente está, são sinalização complementar. Então, nós temos ali no caso 5 tipos de sinalização que utilizamos dentro do projeto. A gente tem que ver as necessidades, a gente precisa ou não dessa sinalização. Todas elas vão ter um efeito fotoluminescente, igual a gente pode notar aqui embaixo aqui, em caso faltar energia, estiver no ambiente escuro, né, é importante que tenha esse efeito para direcionar as pessoas para um local seguro. E aí vamos falar um pouco desses exemplos, né, de sinalização. Então vamos ter, no caso das placas de proibição, é importante destacar que ela vai ter os códigos, ó, P1, P2, né, as placas de proibição. A placa P1 ela é para proibido fumar. Então tem até a aplicação dela, ó, qual o local? Todo local onde fumar pode causar ou aumento do risco de incêndio. O que pode ser isso? Postos de combustíveis, o pessoal utiliza, perto de líquidos inflamáveis, central de gás. Existe também, por exemplo, o outra placa P2 que é proibido produzir chamas, também aplicação perto de líquidos inflamáveis. Já as placas, né, de equipamentos, elas vão ter o código E. Então tem E1, E2 e por aí vai até E7 ou 8. E aí vamos ter, né, a nossa placa que é mais conhecida é a E5, por exemplo, né, que é o extintor de incêndio. Então, indicado, né, onde a localização do extintor. Eu até falo muito que onde houver um extintor, né, que eu leve uma placa, né, dele, ou onde houver uma medida de segurança, que eu tenha a sua respectiva placa naquele local. Então, é fundamental sempre lembrar. Tem um extintor, tem um hidrante, tem um alarme e eu preciso ter a placa dele naquele local. Temos as sinalizações de rota de fuga, né, que vão, né, de salvamento, que vão ter o nome, né, S, né? Então S1, S2, S3 e aí vai. A nossa mais conhecida, por exemplo, é a S2, 12. Por quê? É a placa onde está escrito saída. Em cima de portas, a maioria das vezes a gente vê a S3 aqui. E para indicar a rota de fuga, para direcionar, por exemplo, vai ser a aplicação da S1 e S2. Quando a gente está falando às vezes de rampas, você pode usar S4, S5, S6, S7. E existem também outros exemplos de placas, tá? Tem placa para direcionar para a questão de escada, mostrando alguns exemplos aqui. Temos também as placas de alerta, né? Então você vai ver que ela vai começar com os códigos dela aqui. Então temos desde A1 a 7 e outras. Então, por exemplo, alerta geral, você vai ter aplicação toda vez que não houver símbolo específico de alerta, né? Deve estar sempre acompanhado da mensagem escrita, né? Risco de incêndio ou não sei o que, pode ser. Quando for aqui, ó, cuidado com risco de incêndio, né, no caso de local que pega fogo, questão de chamas, você vai utilizar essa placa também de alerta. Então temos diversas placas. A vantagem é que as instruções técnicas, elas trazem o quê?
como você deve aplicar essas placas e quais os locais que elas devem ser utilizados. A questão da simbologia, vamos utilizar aqui a instrução técnica número 15 de Minas Gerais, onde ela vai mostrar a questão da simbologia que vamos utilizar nos nossos projetos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter em cima, na parte superior, quando a placa for retangular, o código dela, né? Por exemplo, uma placa, né, retangular ali, a placa S1, por exemplo, e aí você vai ter a simbologia do S1, e aí você vai ter aqui a medida dela. Né? A placa for quadrada, né, os extintores, por exemplo, equipamento, né, é um E5, né, E5 código, você vai ter o L, né, dela medida. E essas medidas em milímetros é para quê? Para a gente visualizar a placa. Nós precisamos de dimensão das placas para a gente visualizar ela. Não adianta você colocar uma placa muito pequena, que a pessoa também não vai conseguir visualizar. E aí você tem a tabela de distância e visibilidade. Por exemplo, nós temos uma placa de alerta, né? Uma placa triangular aqui, formato triangular daquela placa. Mostramos os exemplos aqui, né? Exemplos aqui, todas elas têm característica triangular. E aí nós temos que saber o quê? Qual que é o comprimento? Então, se eu quero que a pessoa consiga visualizar essa placa a 14 metros, a medida dela deve ser 476 milímetros, o que seria 47 centímetros aqui para essa placa. E aí, se a gente fosse utilizar uma placa quadrada, né, uma placa quadrada ali, né, por exemplo, no caso do nosso extintor de incêndio, o que vai acontecer? Essa placa tem que ter 313 milímetros ou 31 centímetros ali o seu comprimento. Quando for a placa retangular, o que vai acontecer? A gente vai achar o valor de H, né? O H da placa. A gente vai pegar uma placa. Aqui o H dela. E aqui nós temos o L. O que vai acontecer? O L sempre vai ser 2 vezes o H. Aqui. Então, por exemplo, se eu achei uma placa lá com visibilidade de 12 metros, né? Então eu tenho 190 milímetros o H. Então 190 milímetros o H. O L vai ser o quê? 380 milímetros, né? Ou 38 centímetros ou 19 centímetros aqui na dimensão dessa placa. Então essa tabela nós temos em todas as instruções técnicas de sinalização. Então nós usamos ela como referência. Outra coisa que você pode fazer é o quê? Loja de venda de materiais. E aí, materiais você vai ver os tamanhos, você tem padrões e tal. Então, exemplos de aplicação que a gente pode ter é o quê? Quando a gente tiver, né, na saída de emergência, você vai ver a placa. Escada, você vai ver outros tipos de placa. Você pode ter sinalização complementar, igual a gente falou, a respeito do que? Qual o pavimento que você está. Outra aqui também, uma S1, informando a direção da saída de emergência. Essa aqui é área, né, rota acessível, né? Então a placa indicando qual que é a rota acessível para pessoas, né, pessoas com deficiência. Nós temos aqui a rota acessível, né? E a nossa conhecida placa escrito saída. Quando a gente tratar de equipamentos, né, podemos ter aí, ó, o nosso hidrante, então você vai ter a plaquinha do hidrante, placa a respeito da sirene, placa a respeito do alarme do quebra-vidro, as placas do extintor. Né? E aí, gente, a gente encerra a nossa aula aí, né, a respeito de sinalização, né? Então, curtiu a aula? Curte aqui, né? Comente, né? E muito obrigado aí.